O programa Checkmate de hoje está de volta. Nós estamos recebendo a empreendedora jovem e palestrante Monalisa Medeiros. Monalisa, eu já vou passar a palavra para um dos 4 estudantes que estão aqui com a gente hoje. Quem vai fazer a pergunta é a Shirley Mello. Oi, Monalisa. Sobre startups, né? Ouvi-se muito falar sobre o Hackathon. Você podia explicar um pouquinho sobre o que é isso? O Hackathon é uma metodologia de desenvolvimento de ideias em um curto período de tempo. Então, aqui em Natal, a gente tem muitos desses eventos surgindo agora sobre como você desenvolve uma ideia de tecnologia ou inovação em geral em um pequeno espaço de tempo. Então, geralmente acontece no final de semana. Tem maratonas que vão de 33 até 54 horas. E aí, nesse período de tempo, realmente o pessoal fica sem dormir, acampa e faz de tudo para validar um modelo de negócio, para desenvolver o início da ideia, para fazer uma prototipação de um projeto mesmo e ir nas ruas já talvez até vender. Então, você chega lá no evento sem ter nada e você sai já com o produto funcionando. Esse é o modelo de hackathon para startups que a gente desenvolve mais ideias. Mas nos Estados Unidos e em outros países é mais comum você usar esse tema para desenvolvimento de tecnologia mesmo. Então, geralmente são pessoas com perfis mais de programação, desenvolvimento de sistemas, design também. E aí eles fazem realmente essas maratonas de desenvolvimento de codificação. Então, aqui a gente usa esse termo mais para se referir ao desenvolvimento de uma startup em um final de semana. Vamos à próxima pergunta. Quem vai fazer é a Daça Carvalho. Oi, Monalisa. A gente sabe que o mercado ele é bem competitivo. Eu queria saber para você como é ser mulher, né, nesse mercado que ele é marcado por sua maioria, né, por homens. É desafiador. Em vários eventos eu era a única mulher. Se não a única, uma das poucas 5 ou 10. Então, com muita sorte, um pouquinho mais que 10. Então, realmente, esse mercado da tecnologia ele é predominantemente popularizado por homens. E aí, no início, foi mais chocante para mim, porque eu comecei com 16 anos em tecnologia. E aí, você ser de menor, ser jovem, né? Ensino médio, ser mulher. Então, tinha todos esses aspectos que, a princípio, para muitas pessoas eram uma barreira. Para mim, eu ficava um pouco assim também por dentro, um pouquinho de medo, não sabia o que as pessoas iam esperar de mim lá, se iam ter algum tipo de resistência, que não ia me deixar me entrosar no meio. Mas essa vontade, essa motivação que eu tinha era tão forte que eu tive que atropelar tudo e ir mesmo assim. Então eu ia para os eventos, como eu falei, sendo mais jovem, sendo mulher, e aí às vezes eu ficava com vergonha de chegar num lugar, mas eu sabia que para ter alguma coisa na minha carreira, eu ia precisar enfrentar isso. E até esse desconforto, às vezes enfrentar uma piadinha ou outra, que a gente disfarça, dá aquela risadinha, e depois continua conversando normalmente, dá aquela ignorada, né? Mas no início foi mais difícil. Hoje em dia, como eu já tenho essas parcerias com várias instituições, a visão é outra, também sou um pouco mais velha, né? Tenho uma bagagem maior. Então, hoje o nível é mais respeitoso, as pessoas não entram mais em piadinhas. Então, hoje em dia, não estou mais sofrendo tanto com isso. Claro que quando você sempre tem alguém inconveniente que quer fazer alguma colocação desnecessária, mas, no geral, está bem melhor esse cenário. E principalmente com esses movimentos de empoderamento feminino que a gente trabalha. A gente desenvolve, inclusive, hackathons para fomentar que mais mulheres sejam CEOs de empresa, que é a posição lá de diretor-geral. Então, a gente faz eventos também voltados para mulheres. Monalisa, eu vou ser um pouquinho indelicado agora, que você já falou aí, com 8 anos você começou, teve umas brincadeiras lá do empreendedorismo, com 16 você foi para a tecnologia. Quantos anos você tem hoje, então? Eita, 21 anos. 21, continua muito jovem. Você falou aí dessas dificuldades em eventos de empreendedorismo, né? Por ser mulher, jovem. Você sentiu que tipo de preconceito, que tipo de piadinha? E o que é pior, ser mulher ou jovem? Ou os dois? A combinação dos dois, certamente, ela é, assim, devastadora em alguns momentos. Em equipes, era muito comum que no início não conseguia dar opiniões. E aí, quando a equipe estava desesperada e ninguém estava indo para frente, depois de ter dado errado a ideia de todo mundo, aí que começavam a ouvir minhas ideias. E aí a gente ganhava. Então, quando começou a surgir meus primeiros prêmios, nas próximas competições ficou mais fácil dar a minha opinião. Mas no início, na minha primeira competição, eu não conseguia opinar tanto. Chegava alguém assim para sugerir que eu estava naquele espaço para arranjar namorado. Na época eu não namorava. E aí, depois de um certo tempo, eu comecei a namorar. Namorei por 3 anos. E alguém do meio também. E aí acabaram as piadinhas sobre isso, porque agora eu tinha um namorado. Então ela não estava mais ali só para namorar.
mas até eu ter um namorado, isso era bastante comentado. E hoje em dia, depois que a gente terminou, porque ele foi um desses talentos exportados para outro estado, né? Não tem essas piadinhas mais, porque já passei por tudo isso. Mas lá no início, era o que mais se comentavam de alguns, entre aspas, colegas de profissão, que eles achavam que eu estava ali realmente com segundas intenções, que eu era alguém interesseira, que eu não tinha algo para agregar. E por estar no ensino médio, eles achavam que eu não tinha a menor noção do que era tecnologia ou de metodologias específicas. Mas aí, ao longo do tempo, eu tive que ir me provando e trabalhando realmente 10 vezes mais que qualquer homem jovem ou qualquer homem mais velho precisaria. Vamos à próxima pergunta da Shirley Mello. Indo agora para um lado mais positivo dessa questão dos eventos de tecnologia que você participa, o que é que mais te fascina, assim, nesses processos todos? Com certeza é ver tecnologias novas que ainda não estão no mercado e o potencial que isso pode gerar. Eu tive a oportunidade de ir para um evento recentemente nos Estados Unidos, que era de realidade virtual e aumentada. Então, tem coisa lá que não estava aqui no Brasil ainda. E aí, ver essas tecnologias surgindo e o potencial que isso abre para o mercado, acho que é fascinante. Você ser uma das primeiras pessoas a saber que está acontecendo algo é realmente motivante e saber que você pode ser o agente de transformação também. Esse evento que você citou foi o que você foi no Vale do Silício? Isso. Nos Estados Unidos. Perfeito. Conta um pouquinho pra gente, porque todo mundo enche os olhos quando se fala em Vale do Silício, né? Como é que aquilo tudo funciona? Para mim também encheu meus olhos, inclusive eu chorei quando eu recebi a notícia. Eu fui a convite do Sebrae, devido a toda a minha trajetória em relação com o Sebrae, de ter ganhado vários prêmios de competições que o Sebrae promovia. Eu recebi esse convite para ir com tudo custeado pelo Sebrae, passagem, hospedagem. Eu chorei literalmente quando eu recebi a notícia. E aí, como eu sou líder do movimento de startups aqui no Rio Grande do Norte, conhecer o maior polo de inovação de empreendedores de startups, para mim foi um grande sonho. E saber que realmente tudo que é trabalhado lá é tão mágico quanto falam, né? Mas também me deixou um pouquinho esperançosa. Porque quando você está lá em São Francisco, que é uma das regiões ali do Vale do Silício, você vê que é semelhante em alguns aspectos aqui com Natal, por exemplo. É uma cidade turística, ela tem muitos aspectos que Natal, se tivesse o mesmo recurso financeiro, tinha um potencial de chegar algum dia, né, daqui a algumas dezenas de anos. Mas que me deixou com uma visão otimista, que realmente lá as empresas são consolidadas, elas trabalham a inovação de uma maneira bem humanizada, elas estão trabalhando cada vez mais por essa perspectiva do funcionário, coisa que aqui no Brasil o pessoal ignora um pouco, as empresas negligenciam muito o tratamento e a relação com os funcionários, e lá a gente vê tecnologia, inovação e muito apoio aos funcionários. O Marcos tem uma pergunta agora para você. Saindo um pouco de São Francisco, agora falando mais um pouco de dentro da universidade, muito se fala hoje, se critica também o movimento de empresa júnior. E eu queria saber como você vê o crescimento desse tipo de movimento dentro das universidades públicas, onde o empreendedorismo vai ocupando a cada vez mais alguns espaços dentro da universidade. O movimento Empresa Júnior é fantástico. Eu não tive a oportunidade de entrar nesse movimento, porque quando eu cheguei na graduação, eu já estava realmente com minha carreira profissional atrelada a muitos projetos, e eu não tive como entrar nesse, mas eu acredito que essa é uma porta enorme para muitas oportunidades. Eu estou cansada de ver colegas universitários entrando em grandes empresas multinacionais porque foi alguém do movimento que indicou. Ou alguém que começou a sua própria empresa porque a empresa júnior deu as condições necessárias para que aquela pessoa se empoderasse e conhecesse o que é importante para abrir seu próprio negócio. Então, eu vejo muito importante esse movimento, que deve receber mais investimento e que, se possível, todos os alunos tivessem ali sua estadia pelo movimento, sei lá, 6 meses, um estágio ali menor até, para poder ter essa vivência, porque quando você está dentro de uma organização, sua mente muda. E muita gente espera sair da faculdade para começar realmente a pensar no mercado de trabalho. E você vê que quanto mais tarde você começa, se você almeja ter um cargo de diretoria na empresa, ou ter realmente um salário bacana, e você não vem de família rica, quanto mais cedo você começa, melhor. Porque você já tem a vantagem competitiva ali, você não trabalha suas habilidades, já ganha a sua vantagem. Então, esse movimento Empresa Júnior é uma porta excelente e ideal para quem não teve a oportunidade de empreender até então, dar seu primeiro passo. Mona Lisa, como é que você se vê? Quais são as metas que você impõe na sua vida? Daqui a 5, 10 anos, como é que você vai estar? Vai estar aí uma empreendedora milionária? Eita, essa questão dos milhões, por algum tempo, foi algo que eu almejei muito.
eu pensei assim, eu quero estar no 30 Under 30, essa da Forbes, né, que é uma categoria para os jovens até 30. Então, essa ainda é uma meta, Forbes me nota. Então, quem sabe daqui para lá eu consiga estar na Forbes. Mas antes eu tinha essa ambição da meta milionária. Hoje eu vejo mais como uma meta milionária de pessoas de impacto. Então, com os meus projetos voluntários, eu já impactei mais de 15 mil pessoas até agora. E eu espero que até os 30 eu consiga ter impactado pelo menos ali mais 30 mil, 40 mil, quem sabe, né? Não sei se eu vou conseguir estar mais ativamente nesse movimento do voluntariado. Mas que eu consiga impactar a vida de mais jovens empreendedores. Então, daqui a 5 anos, com certeza eu vou estar, acho que não mais vinculada à empresa que eu trabalho hoje, talvez na minha própria empresa, é o que eu espero, estar tocando o meu próprio movimento e estar com esse movimento também, imagino talvez que uma empresa voltada a inspirar jovens e capacitar jovens para que eles consigam ser esses profissionais do futuro, sendo que já no presente, né? Já começar a dar os primeiros passos. Mona Lisa, a gente tem falado muito do jovem, né? Agora eu vou fazer uma pergunta que inclusive é para a minha faixa etária. Sim. Eu sou um pouquinho só mais velho que você, mas eu tenho essa impressão que a minha geração ainda não teve essa cultura empreendedora implantada desde cedo, nas escolas, na faculdade. Qual é o conselho que você dá para quem já está um pouquinho mais velho e que, por exemplo, sonha também estar lá na lista da Forbes, estar com seu milhão e empreender? Por onde começar? Perfeito. A empreendedorismo não tem idade. Inclusive, se você for analisar estatísticas, os fundadores que têm mais sucesso, geralmente eles começaram os seus negócios de sucesso depois dos 40, 50 anos. Então, analisando essas estatísticas, a gente vê que não é o padrão ser o jovem como Mark Zuckerberg, né, que aos seus 20 e poucos anos foi o milionário. A gente vê que realmente os fundadores de mais sucesso, eles estão um pouquinho depois dessa faixa etária. Até pela experiência, maturidade de negócios, nível do networking, que são as pessoas que acompanham esses profissionais. Então, eu acho que a pessoa que tem mais de 30 anos, ela já tem uma vantagem competitiva enorme, que é essa experiência de mercado, contato com profissionais e empresas que podem ser seus parceiros para começar os negócios. E aí a gente tem algumas iniciativas locais que promovem esse início, que é, por exemplo, a Founder Institute, que é uma aceleradora, uma metodologia do Vale do Silício que a gente está trazendo aqui para Natal. Próximo ano, por exemplo, vai abrir as inscrições para essa aceleração. Então, quem tem uma ideia de negócio pode submeter e aí você vai ter esse programa que vai te ajudar a dar os primeiros passos e estruturar a sua empresa. Então, esse é um dos exemplos de instituições que podem ajudar o empreendedor nessa faixa etária, que a Founder não tem limite de faixa etária, mas a gente vê que o perfil ideal são geralmente pessoas com mais de 30 anos para poder ter mais sucesso nesse programa, que ele é bem puxado. Então, essa seria uma excelente iniciativa. E saber que nunca é tarde demais para dar o primeiro passo também. Que bom, tá ótimo. Então, a gente tem só mais um pouquinho de tempo. Eu vou liberar o espaço para o Marcos fazer mais uma pergunta. Você responde rapidinho. Tá bom. Uma pergunta rápida. Existe uma modalidade do Hackathon, que é o Game Jam, que é voltada para o desenvolvimento de jogos. Também é maratona em um determinado período de tempo. E nas Game Jams, que eu já vi e participei, existem temas específicos do qual você parte o seu projeto, um ponto de partida. Eu queria saber se no Hackathon também é dessa maneira, se tem o tema do qual você parte. Se sim, qual foi o tema que saiu da edição que você venceu? E se não, se você acredita que deveria ter? Os hackathons podem acontecer das duas maneiras, tanto direcionado por um tema, quanto aberto para soluções em geral. Esses que são para soluções gerais, geralmente a gente se faz quando tem várias pessoas que querem dar o primeiro passo para empreender. E aí você traz sua ideia da sua cabeça e desenvolve. Quando tem um foco, geralmente é quando a gente faz hackathon para empresas ou instituições que precisam daquele fomento, daquela solução. Então, eu já participei de vários hackathons direcionados para turismo, para indústria, para moda. Também o último que eu participei agora foi para a indústria de alimentos, sendo que o tema específico era relacionamento com o cliente. Então, esse do Loucos por Coxinha, eles queriam melhorar a maneira como eles se relacionam com o cliente, como é que tem um atendimento melhor, então, como é que mantém realmente esse relacionamento. E eu acredito que os dois são muito importantes. Você trabalhar com as duas modalidades de hackathon, direcionados e abrangentes, porque cada um tem o seu público mais específico. Mona Lisa Medeiros, empreendedora jovem e palestrante, muito obrigado pela sua presença aqui no Checkmate. Eu que agradeço, foi ótimo estar aqui. Obrigado também aos meus colegas, estudantes dos cursos de comunicação social da UFRN e muito obrigado a você aí de casa que nos fez companhia. O Checkmate volta na semana que vem. Até lá.